Noite, Boa noite. graça e paz, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui. Mais uma vez, por quê? Porque no ano passado, no DIP, no ano passado, nós fizemos o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um trabalho desenvolvido pela Portas Abertas, que é uma organização que cuida de cristãos perseguidos em todo o mundo. E pelo fato de muitas igrejas, né, estarem passando pelo processo da quarentena, nós fizemos o DIP online. Amanhã, que é o domingo da igreja perseguida, nós não teremos condições assim de fazer online. Então nós estamos antecipando hoje, no sábado, mas amanhã, aqui no Brasil e em muitos países da América Latina também, várias igrejas vão se reunir para falar sobre o Domingo da Igreja Perseguida. E vale muito a pena você continuar assistindo para você saber do que se trata, qual é o tema do DIP desse ano. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero me apresentar. Eu sou a Miriam, do William. Eu sou o William da Miriam. E assim, todo mundo que está acenando, boa noite, fico muito feliz saber que vocês estão aqui. E também, durante essa live, nós vamos ter a participação da Márcia, que ela vai falar sobre todos os assuntos que estão relacionados à perseguição religiosa, e aí você vai saber um pouco mais sobre isso aqui durante essa 1 hora que nós passaremos juntos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu gosto muito de falar que nós temos uma liberdade, né, de estarmos sempre reunidos em qualquer momento da nossa vida aqui no Brasil. A gente tem essa liberdade de se reunir de portas abertas. Então, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode sair, há uma liberdade, e isso é motivo de agradecimento. Então, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a liberdade que nós temos é motivo de gratidão e também de intercessão para que outras pessoas tenham acesso à liberdade, ou mesmo que não tenham, saibam enfrentar esse momento tão difícil. Que nós sabemos que pela palavra de Deus, em João, até já quero adiantar aqui uma parte, no livro de João, capítulo 16 e o verso 33 diz, Jesus falando para os seus seguidores, né, para os discípulos: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém. Né? Agora o William vai se apresentar. Já falei o nome dele, mas ele vai se apresentar. Sou o William da Miriam e nesse sábado, né, estamos aqui. Amanhã é o DIP. Nós vamos falar um pouquinho o que é o DIP, da onde veio o DIP, né? Que é o Domingo da Igreja Perseguida. Gente, se por acaso o áudio estiver ruim ou assim, comuniquem a gente pra gente ter um retorno de vocês, tá? O DIP, ele foi, de certa forma, introduzido pela Portas Abertas. E o que é a Portas Abertas? É uma organização sem fins lucrativos que cuida de pessoas, né, de cristãos que sofrem ataques. E são diversas formas de ataques, né? Porque pode ser uma perseguição indireta ou direta, às vezes é física, psicológica, é uma perseguição que só porque a pessoa ela segue Jesus. E a Portas Abertas, ela foi fundada pelo irmão André. O irmão André, ele foi conhecido como contrabandista de Bíblias. Desde 1955, a Portas Abertas tem cuidado de pessoas, de cristãos perseguidos pelo mundo. Então faz mais de 65 anos que a Portas Abertas ela atua, e esse nome assim para mim já é muito importante. Portas Abertas, assim, é uma questão assim tipo de livre acesso, né? Então, Portas Abertas ela atua há mais de 65 anos e ela está presente em 60 países. Onde existe um cristão perseguido, a Portas Abertas ela está também atuando. E assim, algum tipo de perseguição, então ameaça a vida de cristãos ou a liberdade de crer na fé, né, de expressar a fé em Jesus Cristo. Algo que pra gente é tão simples, né, e tão natural,
Em alguns lugares do mundo é totalmente proibido essa propagação do evangelho, compartilhar aquilo que se acredita, a fé em Jesus, no Filho de Deus. Então a Portas Abertas ela atua, né, através foi pelo seu fundador, o irmão André, e continuamente há todo um trabalho desenvolvido. E também vale muito a pena você conhecer, visitar todos os projetos da Portas Abertas lá pelo site deles. Na internet é só digitar portasabertas.org.br que você tem lá todas as informações sobre essa organização, que assim fortalece demais a fé dos nossos irmãos que sofrem por conta da perseguição. E a gente também quer falar sobre o contexto geral da perseguição, né? A Márcia tá ali, ela tem que convidar? Como que funciona? Daqui a pouco, quando ela for participar, quando chegar a vez. Gente, Legal. a Márcia vai ter uma participação especial. A gente nunca fez assim com convidados, mas nós teremos daqui a pouco. Mas antes a gente vai falar sobre o contexto da perseguição aqui no... A perseguição, né, no mundo geral, né? A perseguição aos cristãos. Todos os anos, as Portas Abertas, ela faz uma pesquisa baseado nos ataques, na opressão mesmo que existe ao nome de Jesus, né? O que as pessoas elas sofrem por compartilhar a sua fé, e elas de certa forma são proibidas. Então a Portas Abertas fez um levantamento. Gente, faz anos que a Coreia do Norte, ela fazia parte do topo lá, né? Do primeiro lugar da lista dos países perseguidos, né? Onde os cristãos são perseguidos. Mas na lista de 2022, o país que ocupou o primeiro lugar, a Coreia do Norte, saiu da cena da primeira posição e aí subiu para a primeira posição o Afeganistão. Não sei se vocês acompanharam, com certeza acompanharam, né? Porque fez parte de todos os noticiários. Infelizmente a gente não sabe de tudo o que acontece, mas o Afeganistão no ano de 2021, os Estados Unidos, né, saiu de lá, e aí o Talibã entrou com, né, grande influência lá. E aí o Afeganistão, ele hoje é o país que mais sofre perseguição religiosa. O cristianismo lá os cristãos são perseguidos, o cristianismo é totalmente proibido. Então, na lista dos países perseguidos, na lista mundial de países perseguidos, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar. É motivo de oração nós nos lembrarmos dos afegãos e colocarmos diante de Deus as suas necessidades, que muitas vezes a gente não sabe, porque as notícias não chegam para nós. Mas nós precisamos interceder, porque o que mais a Portas Abertas fala é que o principal é a oração. E na Bíblia tem um verso que diz que a oração de um justo tem efeito. Então nós acreditamos que através da nossa oração, Jesus chega onde nós não conseguimos chegar. Jesus é revelado, mesmo que não tenha outra pessoa lá para falar do nome dele. Mas ele dá sonhos, ele dá revelações, ele dá visão, e de alguma maneira o amor dele se faz, sabe assim, notório na vida de pessoas que estão ali, de cidadãos que fazem parte de uma nação onde o evangelho é proibido, onde há uma perseguição religiosa, né? E aí, de acordo com a Portas Abertas, existem mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. A violência contra cristãos, seja por meio de ataques, mortes ou sequestros, ocorre simplesmente pelo fato deles serem seguidores de Jesus. E graças a Deus estamos vivendo num país onde que nós temos a liberdade de estarmos com as nossas portas das igrejas abertas, louvando ao Senhor Deus. E isso é algo que nós temos realmente que agradecer. Nós agradecemos e nós também nos lembramos daqueles que sofrem, porque também na Bíblia tem um verso, né, um trecho em Hebreus que fala que nós devemos sentir as dores como se aqueles que estivessem em prisões, em cadeias, para a gente sentir aquilo. Uma vez eu li rapidamente aqui para compartilhar, eu li um testemunho, um depoimento de uma moça que ela morava na Eritreia e por ser cristã ela foi aprisionada dentro de um container. Então ela enfrentava fortes temperaturas, assim, aquele calor escaldante, assim, porque batia lá no trailer, é metal, né, amor?
É ferro, né? Ferro? Os containers são feitos de ferro. E no frio também era assim, então era tudo muito extremo. Muito frio, muito calor. E a Eritreia é um país que precisa também das nossas orações. Eu peço para você que depois da nossa live, você entre no site das Portas Abertas, imprima a lista dos países mais perseguidos e apresente a Deus, faça aí um movimento de oração, porque Deus conhece a motivação do nosso coração e Ele responde às nossas orações. No final da live, nós vamos anunciar os 50 países, né, da lista aí de países mais perseguidos do mundo. E agora nós vamos falar porque nós estamos aqui, já estamos falando bastante, né? Mas o assunto principal, assim, o foco principal é para falarmos do DIP. O DIP é D de domingo, I de igreja e P de perseguida. Então, DIP é Domingo da Igreja Perseguida. Poxa, Miriam, hoje é sábado. Nós só adiantamos porque nós acreditamos que esse assunto, esse tema precisa ser levado para o maior número de pessoas possível. Amém. Porque nós também sabemos que quando há uma mobilização, seja através da oração, do conhecimento, nós nos sentimos engajados a participar, a doar, a colocar o nosso coração, a nossa ação mesmo diante de tudo que a gente faz na vida, pensando naqueles que a gente nem conhece, mas que nós sabemos que são nossos semelhantes. E tem muitas pessoas que estão sofrendo. E a Bíblia, o manual da nossa vida, nos ensina. E Jesus deixou bem claro que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. E o nosso próximo, o meu próximo mais próximo é o William, mas tem o nosso próximo que está distante, do outro lado do oceano, e que precisa das nossas orações, precisa da nossa contribuição, precisa do nosso engajamento, porque existe perseguição e muitas coisas que acontecem não são relatadas porque não vai trazer talvez um certo ibope, digamos assim. Mas a gente precisa estar ciente de que quando nós sabemos alguma coisa e que é certo fazer, nós precisamos fazer o que é certo. Porque quando nós sabemos o que é certo fazer e não fazemos, nós estamos fugindo do nosso alvo e isso é pecado. O DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, é um dia específico para nós falarmos sobre os cristãos que sofrem ameaça, sofrem ataques por conta do Evangelho. Eles vivem sob uma constante opressão porque eles compartilham do amor de Jesus. Então, em vários países onde o evangelho é proibido, existem igrejas subterrâneas, existem igrejas secretas e existem pessoas que não têm uma Bíblia. Enquanto aqui na minha casa eu tenho várias Bíblias de várias versões, nós temos uma liberdade tão grande e uma oportunidade de comprarmos, de ganharmos, de doarmos, de fazermos tantas coisas com um livro sagrado, e tem países que isso não é permitido. Então nós estamos aqui meio que antecipando o DIP para falar para você. Ore, conheça essa causa e se comprometa em ajudar, apoiar os irmãos perseguidos. O versículo... nesse ano... Não, mas o tema a gente vai falar daqui a pouco. Só Vamos quero falar sobre o versículo do... Gente, a gente está seguindo aqui um roteiro, né? Que a gente tenta ser organizado, né? Somos. E aí, mandar um beijo aí, que Deus abençoe todos que estão participando aí, tá? A gente não vai mencionar os nomes, mas que Deus abençoe e divulga aí para que mais pessoas possam assistir conosco. Se você quiser mandar esse vídeo, tem um aviãozinho aí, como se fosse uma setinha, na parte inferior da direita, e aí você envia para as pessoas que você quer também que assista e acompanhe essa live. Vamos lá? O versículo-chave do DIP desse ano. Então, DIP, todo ano ocorre o Domingo da Igreja Perseguida. Nesse ano de 2022, o versículo tema, né, do DIP está no livro de Isaías, capítulo 54 e o versículo 17. Pode ler. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor.
Amém. E eu também vou ler aqui na minha versão da Bíblia, da nova versão transformadora, que o verso diz assim: nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Amém. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Amém. E aí você agora vai conhecer o tema do DIP 2022. Qual é o tema do DIP, William? O tema desse ano fala Nigéria e Oeste Africano. O Oeste Africano, onde a Nigéria se localiza, é considerada a região mais perigosa do continente. Gente, a gente fala da África e às vezes a gente acha que a África é um país, e não, a África é um continente. Então assim, o Egito, por exemplo, foi um país super, né, desenvolvido na antiguidade e tal, ele faz parte da África, lá no norte da África, né? E o DIP desse ano, e tem vários países na África, tem a África do Sul, tem vários outros que a gente conhece, tem países na África, no continente africano, que falam a língua portuguesa, né? Mas esse ano o DIP está falando sobre a Nigéria e o Oeste Africano. Eu vou ler para vocês o nome dos países. Tinha aqui países que eu não conhecia. E aí eu vou ler para vocês os países que fazem parte do Oeste Africano, que estão aqui no combo, né, do DIP. Mas o principal é Nigéria, tá? Então, ó, Nigéria e Oeste Africano. Gâmbia, Mali, Chad, República Centro-Africano, Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Burkina Faso, Togo, Níger, República Democrática do Congo. Esses países fazem parte do Oeste Africano. Alguns países que eu li aqui o nome, eu conheço pessoas que viveram lá, outras vivem lá. É o caso, por exemplo, do Níger. Tem um amigo que morou lá durante 4 anos e ele falava muito para mim da tempestade de areia que acontece lá no Níger. É um dos países mais pobres do planeta Terra, totalmente carente. E também tem um trabalho de uma missionária que eu sigo, Jéssica Adelinos, ela tá no Instagram e ela é fundadora da Love Heals, que é o amor cura. Ou é Heals Love? Bom, mas é o amor cura. Acho que é Love Heals o nome. Depois até compartilho aí pra vocês, que é uma ONG que cuida de crianças desnutridas lá no Níger. Gente, como é importante a gente conhecer essas causas, porque a gente se envolve e a gente também se compromete a mostrar o nosso amor, porque como família, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqui, moradores do Brasil, né? Seja brasileiros que estão em outros países, pessoas que nasceram em outros lugares do mundo, mas todos diante de Deus nós somos iguais e precisamos nos colocar, nos posicionarmos realmente como pessoas criadas por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, para tratarmos o outro com respeito, porque a regra de ouro da vida, né, que Jesus ensinou pra gente faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, se você tá num lugar tão esquecido, que você sofre porque não pode nem compartilhar aquilo que você acredita, o amor de Jesus, que você só quer o bem, a gente precisa simplesmente se colocar no lugar do outro, sofrer com o outro, interceder pelo outro e ser útil também para o outro, né? Às vezes a gente não tem ideia, por nós vivemos num país livre, graças a Deus, nós não temos ideias que pessoas morrem porque acreditam em Jesus Cristo. Pessoas morrem. E o continente africano, ele é o continente onde mais pessoas que seguem Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, morrem simplesmente porque acreditam. Eu me lembro que acho que foi em 2014, eu fiquei muito chocada quando eu assisti pela televisão, na época, uma invasão daquele grupo terrorista Boko Haram. Porque lá na Nigéria, eles são bem atuantes, né? Infelizmente. Mas eles são extremistas islâmicos, eles são extremistas e eles invadem vários vilarejos, eles fazem sequestros, né? E matam muitas pessoas simplesmente porque não compartilham da mesma ideologia que eles, da mesma fé. Então nós precisamos se colocar no lugar dessas pessoas que sofrem e que precisam
de um apoio. E esse apoio eu não vou conseguir ir lá pessoalmente. É igual ir para a Coreia do Norte. Você hoje entrar no Afeganistão, impossível, digamos assim. Só que Jesus, ele está presente em todos os lugares. E através da oração, porque Jesus é Emmanuel, Deus presente. E Deus, ele está presente. Por ele ser onisciente, ele sabe de tudo. Por ele ser onipotente, ele tem todo o poder. E por ele ser onipresente, ele está em todos os lugares. Então, assim como ele está conosco aqui agora, ele também está com os irmãos que estão sofrendo perseguição. Estão esquecidos, estão abandonados, estão se sentindo, tristes. Mas Jesus é aquele que dá alegria mesmo em meio ao caos. É aquela coisa assim, meio que um paradoxo, né? Mas como isso é possível? Diante de uma situação tão difícil eu tenho paz. Por quê? Porque o príncipe da paz, Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. E como Senhor, nós simplesmente seguimos ele, né? E aí, gente, nós vamos falar agora sobre alguns testemunhos, né? Que fazem parte dessa região, porque a gente vai concentrar, apesar da perseguição religiosa ocorrer em vários lugares do nosso planeta Terra, pelo DIP 2022, nós vamos direcionar e concentrar os testemunhos, né, e toda a nossa oração, digamos assim, o nosso conhecimento hoje, nós vamos compartilhar sobre a Nigéria e sobre o Oeste Africano. Aí o William vai ler uma frase de um pastor nigeriano que teve a sua igreja atacada pelo grupo do Boko Haram. Ele diz o seguinte: quando voltamos, algumas igrejas tinham sangue nas paredes. Qualquer um que ouvisse sobre isso não voltava mais para a igreja. Então, o que aconteceu? As igrejas foram atacadas. Isso foi no ano de 2014. As igrejas foram atacadas pelo grupo Boko Haram e eles devastaram, mataram pessoas e colocaram sangue dessas pessoas nas paredes das igrejas. Então, quando eles foram embora, a comunidade começou a voltar. E aí, só pelo fato deles olharem o sangue nas paredes, eles não queriam mais voltar para a igreja com medo. Então hoje a gente vai falar um pouco também, daqui a pouquinho a Márcia vai entrar, para falar sobre os traumas. Que essas pessoas estão sofrendo, os traumas, que isso é algo devastador. E aqui fala assim, a comunidade cristã, onde o pastor Marcos Abana é pastor, sofreu ataques devastadores do Boko Haram, em que igrejas foram queimadas, vilas saqueadas e homens e mulheres mortos. E eu acho muito importante compartilhar com vocês a atuação da Portas Abertas, e a Márcia depois vai falar um pouco mais sobre isso, porque nesse ano de 2022, o tema sendo Nigéria e o Oeste Africano, fala muito de traumas emocionais. Porque essas pessoas, por exemplo, esses membros, alguns sobreviventes, porque muitos morreram, eles assistiram a igreja sendo queimadas, muitos perderam familiares nesses ataques, e o quanto de sofrimento isso causa. Eu li alguns relatos, alguns eu vou compartilhar com vocês, que a gente deixou aqui anotado, que fala sobre coração ferido. Às vezes ouvir o latido de um cachorro depois faz a pessoa ser um gatilho para ela se lembrar daquele trauma e sofrer tudo. Então a Márcia agora vai entrar na participação, ela já enviou aqui uma solicitação. Depois de várias tentativas, parece que Paz, Márcia. Boa noite, gente. Boa noite. Márcia, amém. Você é minha irmã, que privilégio por isso. Tá te avisando, tá? Não, mas é para vocês conhecerem, mas eu convidei a Márcia para participar, falei com ela por quê? Primeiro que é um tema, portas abertas. Gente, a Márcia está em isolamento por conta do Covid. Ela está com Covid, né? Sim. Mas ela está com sintomas leves, graças a Deus. O William colocou. Mas é o seguinte, a Márcia eu convidei a Márcia também para participar, além dela ter um conhecimento grande
relacionado a todas as ações da Portas Abertas e sobre o DIP, que ela já também participou de vários anos anteriores, ela tem conhecimento na questão da saúde emocional, aconselhamento. E esse ano, lendo os testemunhos, os relatos que você encontra também lá no site da Portas Abertas, fala muito de traumas emocionais, né, Márcia? Eu gostaria que você ficasse agora à vontade para falar. Vamos falar os dois, a gente contou um, vamos contar os outros dois, e aí ela já entra já em seguida falando. Tá bom, Márcia? Tá, tudo bem. Tá, só para vocês entenderem o contexto, esse próximo testemunho, que a gente está dando assim uma pincelada, né? É de uma moça que em 2019 ela estava na igreja, lá na Nigéria. O pai dela, que é o pai adotivo dela, era o pastor da igreja. E antes de terminar o culto, logo após a pregação, antes de fazer aquela oração de encerramento, o pai dela perguntou: qual foi a pergunta que Jesus... O que Jesus... Na pergunta não. O pai dela perguntou o que Jesus falou antes, né, dele partir, né? E aí, quando ele estava prestes a partir. E ela respondeu lá na igreja, falou assim, que Jesus respondeu. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí, o pai dela, durante o culto, falou assim: é assim que nós devemos tratar. Quem nos persegue, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo aquilo sob a ação de algo mal. Que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E é orar pelos perseguidores. Isso para mim também é algo assim muito sobrenatural, é divino isso. E aí ela conta, né, que logo após o culto acabar, se ouviu um barulho de pessoas andando, sabe assim, com armas e como se tivesse um monte de bala assim pendurada pelo barulho. E esses terroristas pediram para os homens que estavam ali na igreja irem para um determinado local. Atrás da igreja. Atrás da igreja, colocaram todos abaixados no chão. Assim, a gente falando é coisa de terror. Isso a gente falando, né? Imagina você presenciar quem ficou na igreja, as mulheres, as crianças, não viram com os olhos, mas ouviram tudo. E aqueles homens que estavam lá na igreja, eles foram metralhados. E aí esse grupo, eles saquearam, levaram tudo que tinha de alimento ali na vila, roubaram motos. E o que eles não conseguiram levar, eles tacaram fogo. E aí, essa moça, né, que se chama Martine, gente, os nomes são todos fictícios por questão de segurança, ela fala o seguinte, lê pra gente, amor. Eles nos disseram para deixar o lugar em silêncio. Disseram que se chorássemos, voltariam no dia seguinte e matariam todos nós. Gente, eu falei que essa moça é da Nigéria, mas não, isso aconteceu em Burkina Faso, que fica ali, né, também no oeste africano. E é muito lamentável a gente saber que tudo isso é real, e ela fala depois do trauma tudo que enfrenta por conta disso. E aqui ela perdeu o pai, o marido, o irmão e o cunhado. Isso é uma coisa muito constante lá. Ela ficou viúva e mais, acho que 20 mulheres com ela também passaram por isso. Aí teve a ação da Portas Abertas ajudando e tal, e a Márcia vai falar sobre isso. E o último relato que a gente quer compartilhar com vocês, antes da fala da Márcia... Outras 87 viúvas com ela, a Portas Abertas ajudou. Lá em Burkina Faso. E o próximo relato, né, testemunho, é de uma cristã nigeriana, que um irmão dela entrou na casa, assim, falando, apaguem as luzes, eles estão vindo aí. Mas, assim, só deu tempo dela pegar, ela estava usando o banheiro, ela conta, só deu tempo dela pegar a filha mais nova, colocar assim nas costas, e os outros dois filhos, o mais velho pegou a outra irmã, e foram correndo, mas os homens estavam atrás, os né, extremistas, e aí em determinado momento eles tiveram que se separar. E aí a mãe, e estava assim, tudo escuro, e aí a mãe foi com a criança, né, com a filha mais nova, foi para um determinado lugar, que era uma caverna, ela se escondeu lá, e tudo escuro, e aí dentro da caverna já tinha outros moradores daquela vila, os sobreviventes, e ela só ficou falando assim baixo, porque eles não podiam ficar fazendo barulho, e ela só chamava o nome dos filhos, dos outros dois, porque eles se dividiram e ninguém respondia.
No dia seguinte, com muita cautela, voltaram para a vila, viram toda a desgraça que tinha acontecido, aquela destruição, e os filhos dela não estavam lá. E ela tinha perdido várias pessoas ali da vila, parentes, e ela pensou que nunca mais ia ver os outros dois filhos. Mas num determinado dia, ela ouviu a voz do filho chamando por ela. Semanas se passaram. Depois de semanas. E ela ficou feliz em saber que os filhos estavam ali de volta, né, ao aconchego dos braços dela, do abraço dela, mas ela fala muito sobre como é viver com esses traumas. E aí ela fala assim, quando eu cheguei em casa, não vi meus filhos, eu não conseguia comer nada ou beber água, porque nada tinha sabor. E ela foi separada dos filhos após o ataque do Boko Haram à sua vila. Então, assim, são coisas que a gente fala que parecem que são tão simplistas, né? Assim, a gente falando, mas é uma coisa muito profunda. De simplista não tem nada, saber que tantas pessoas sofrem por uma ação do mal, né? Márcia, essa questão desses ataques causam muitos traumas. E como você, da área da saúde, tem assim a falar pra gente, porque Portas Abertas faz um trabalho muito importante, ele dá assistência, né? Eles falam muito de aulas que elas receberam após os ataques. São ajudas emergenciais que eles recebem, né? Uhum. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Desculpa aí a demora para entrar. Na hora que eu fui entrar, caiu. Eu não estava conseguindo, mas graças a Deus deu certo. Eu acho que vale a pena dizer que a Portas Abertas, quando a Miriam fez o convite, eu falei, não sei se eu vou estar disposta, né? Como que eu vou estar para entrar na live, mas eu entendo como uma causa de uma importância, assim, muito suprema. Desde quando tive contato com a Portas Abertas, ainda na adolescência, isso sempre foi algo que me impactou muito, assim, sempre me aproximou muito deles, né? Essa história, essa dor, e poder ver a ação da Portas Abertas sempre me causou muita admiração. E aí, quando, né, você fala das ações, da atuação da Portas Abertas, né? Eu acho que ela consegue enxergar e atuar olhando o indivíduo na sua integralidade. Porque nós somos tendenciosos a dicotomizar as coisas, né? Então, tem a vida espiritual, tem a vida de trabalho, tem a vida familiar, mas na verdade a vida ela é uma só, né? Que permeia todas essas situações, que é o nosso sustento, que são as nossas relações, que é a relação, a nossa busca, né? Por quem nós somos e pelo divino, e quem é Deus. Essas são as questões da humanidade, né? Filosóficas aí para a vida. E quando a gente tem a possibilidade de, como é o que acontece com Portas Abertas, além de ofertar o empreendedorismo, às vezes dão curso para ajudar essas viúvas a se manterem, porque em muitos países o homem, né, ele é o provedor principal, e quando eles acabam, né, infelizmente falecem, as famílias ficam desprovidas, então muitas vezes eles fornecem a possibilidade dessa ajuda. Mas não tem como, de repente, dar uma ajuda assistencial todo mês, então elas mesmas eles vão dar esse suporte para que elas possam abrir oficinas de costura, de artesanato, enfim. Agora, o que me chamou muita atenção é quando a Portas Abertas teve essa iniciativa de fazer, eles fizeram como se fosse seminário de uma semana pós-trauma. E aí a gente pode pensar, poxa, mas o que é uma semana? Mas, para quem está na dor e para quem está no momento do desespero, a ajuda, ela vai trazer uma esperança, vai nortear por onde seguir, né? E isso é uma das coisas que dinheiro nenhum compra, né? Eu acho que ter uma equipe presente lá para poder acolher, e aí é aquela coisa, tem momentos que não adianta você ir na igreja e pedir uma oração. A oração, ela é importante, ela tem o seu papel, mas a ação associada, ela é impagável, né? Então, teve uma frase que chamou bastante atenção em um dos testemunhos, que ela fala que ela participou do treinamento pós-trauma. Ela falou assim que foi muito importante para ela poder aprender a perdoar e se livrar da raiva. Porque às vezes a gente vai olhar para os cristãos perseguidos e vai falar assim, mas são
irmãos, aleluia. Como que é você? Eu acho que tem uma questão que é a gente poder lembrar de Hebreus, esse versículo, assim, para mim faz muito sentido. Hebreus 13:3. Eu vou ler. Lembrai-vos dos presos como se vós estivesseis presos com eles. Lembrai-vos dos aflitos, visto que também vós estáis revestidos de carne como homens. Então, eu acho que tem uma coisa, e aí é individualizado. Nesse momento, eu vou pedir para você, pensa na maior dor que você pode sentir. A sua experiência de maior dor. Por que eu falo a sua experiência? Porque cada um tem a sua dor. E a gente não pode comparar. Porque cada um vivencia ela de uma forma. Então, de repente, para aqueles cristãos ali, essa foi a maior dor. Não vai dar para a gente chegar neles e falar, olha, eu sei o que você está sentindo, a gente não sabe. A gente sabe o que a gente sente. E a partir do que a gente sente, a gente pode imaginar o quão, de repente, está difícil para aquela pessoa. E quando fala, lembrai-vos como se vós estivesseis, então é se colocar, né? Bonita a palavra empatia. Mas como que a gente consegue se colocar nesse lugar? O que seria isso? Seria tipo, se isso estivesse acontecendo comigo, o que eu precisaria agora? De que forma eu iria orar? Talvez a gente não ia ter nem palavras para orar. Eu sei que aí no final vai ter um momento de oração. E aí talvez a gente não tivesse palavras. Sim. Tem numa parte do testemunho, até eu tinha grifado aqui, que tem um momento que ela fala assim, que ela foi orar e ela não tinha palavras, só saíram gemidos, né? Exatamente. Então, mas eu acredito que aquela sinceridade dela e falar assim, poxa vida, eu perdi meu pai, eu perdi meu esposo, eu tô aqui só. Porque ela fala, ela se sentiu abandonada, sabe assim, o coração dilacerado. Ela fala de coração ferido e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, sabe o que é um coração ferido? Se uma ferida dói, né? Imagina assim, você. Até ela consiga assim, esboçar isso. Eu fiquei com o coração ferido e eu não tive gemido. E quantas vezes aí você fala, né? Que uma frase também que você falou, que dor não se compara, né? Eu disse, dor se ampara. E através, assim, da ação da Portas Abertas, essas mulheres, que a maioria, né, que sobrevive é mulher, porque os homens, eles são mortos, né? E quantas mães também que tiveram suas filhas sequestradas, né? E que desespero. Acho que assim, o que ficou gravado também no testemunho de uma delas é que, os saqueadores disseram para eles, ó, vão em silêncio, e se vocês chorarem, nós voltaremos no dia seguinte. Como é que eles iam saber? Olha o trauma que eles colocaram ali, nas pessoas enlutadas, de perder, de ouvir os tiros e falar, ó, se vocês chorarem, nós vamos ouvir e nós vamos voltar aqui. É uma ameaça, né? Falando nisso, né, vocês trouxeram esse exemplo, me faz lembrar. E aí, porque eu acho que eu vou ter esse objetivo aqui de tentar trazer a gente para esse lugar. Eu vou lembrar da gente no início da pandemia, vamos lá. A gente não sabia direito como ia ser. A gente lá no início de 2020. Então, a gente estava em isolamento. A gente tinha uma insegurança de, peguei Covid. Diferente de agora, que eu estou, e graças a Deus já tenho as 3 doses da vacina, estou em outro momento. Mas quem já pegou, de repente pensava, falam que depois do 7º dia grava. Será que eu vou morrer? Será que minha mãe que pegou vai morrer? Será a insegurança, ao não saber o que vai acontecer, gera uma instabilidade e aí você vai perdendo o foco das coisas, né? E começa a girar em torno dessa dor. Então, eles vivem isso a todo momento, né? Tem um dos testemunhos que fala, uma das mulheres estava dizendo, acho que na Nigéria, que aí durante o dia eles trabalhavam, tinham a rotina e depois à noite fugiam para a floresta, eu acho, para algum lugar mais isolado. Imagina a tensão, né? Então, quando a gente fica tenso muito tempo, nosso corpo, a gente fica preparado para a fuga a qualquer momento. Isso vai gerando um estresse tão grande e gera um adoecimento. E aí eu queria entrar num ponto, vocês vão direcionando o tempo que aqui eu não consigo, não consigo mostrar muita coisa. Eu queria entrar num ponto. Pode falar. Não, é que você falou aí desse negócio de escurecer, e eu também tinha anotado aqui que ela fala que é como se a noite também fosse um gatilho, a escuridão para ela fosse um gatilho para dar reações de choque, essa tensão que você falou, né?
Uhum. Gerava calafrios nela, só de imaginar de tanto medo. Gente, não tinha acontecido nada, só estava escurecendo. Mas ela já começava a ter um ataque, assim, meio que de pânico, né? Assim. Sim, é porque, né, não vai trazer o diagnóstico, mas eu acho que é para dizer assim, né, como que o nosso corpo reage a tudo isso. Mas aí você vai pensar, poxa, mas será que é uma pessoa que não tem fé? Será que é uma pessoa que não crê em Deus? Não são cristãos, né? Às vezes a gente corre o risco de ter esses, né, esses julgamentos, né? E aí eu acho que é importante esse versículo, porque aí fala assim, ó, visto também que vós estáis revestidos de carne como homens, nós somos seres humanos e é importante nós admitirmos o que nós estamos sentindo. Então, que nem ela falou, eu precisava me livrar da raiva. Poxa, ela admitiu que ela estava com raiva, que bom, porque se alguém matar uma pessoa que você ama e você não esboçar um sentimento de raiva e indignação, então alguma coisa está errada. Porque a gente vai sentir isso. A questão é o que a gente faz com isso. Porque se a gente alimentar e cultivar essa raiva, isso vai fazer mal para a gente, vai amargurar o nosso coração, vai nos adoecer. Agora, a gente precisa ter oportunidade, espaço acolhedor para falar sobre isso, para verbalizar, colocar para fora e direcionar essa atenção para um outro lugar. E essa mesma pessoa, ela fala, né, que por ela ter recebido ajuda, hoje ela consegue ajudar outras pessoas. E olha que rico isso, porque aí você pode direcionar, né, essa energia para um outro lugar, de uma forma mais consciente, né? É, e aí um ponto que eu ia trazer é que um dos testemunhos fala de um rapaz que o trauma dele foi tão grande que ele não conseguiu até hoje retornar ao trabalho, né? Às atividades dele. E aí entra uma coisa que eu acho que é importante dizer, porque nós, como cristãos, muitas vezes a gente está muito acostumado a se vestir de super-humano, achar que a gente, né, dá conta de muita coisa. E aí, eu acho que ia falar, William? Não, não, que nós como cristãos achamos que não vamos passar por certas coisas. E isso mostra que nós somos humanos que vamos passar. Sim. E aí tem uma coisa que é como cada um reage. A forma como cada um vai reagir à dor, ao sofrimento e ao trauma vai depender do histórico de vida, de quantas vivências essa pessoa teve, de diversos fatores, né? Então, uma coisa extremamente importante para a nossa saúde mental, e aí eu falo para quem está aqui, para quem está, né, passando por uma dificuldade também, para os nossos irmãos da igreja perseguida, a gente não pode se comparar. Cada ser humano, cada sujeito, ele é único, né? E eu acho que é extremamente importante a gente poder saber que Deus nos fez assim. Deus nos fez de uma forma única. A nossa história vai nos marcando de diferentes maneiras. Eu e a Miriam somos irmãs, fomos criadas pela mesma família, os mesmos pais, né? Temos a mesma criação. Mas nós somos pessoas diferentes, nós respondemos de forma diferente a situações iguais, entre aspas, que nós vivenciamos no nosso contexto familiar. Então, isso é algo importante, cada um tem seu tempo. Isso, para mim, eu falo com propriedade, para mim foi importante no meu processo terapêutico entender isso. Porque senão a gente vai ter a tendência, mas fulano supera tão rápido, fulano levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, eu acho que é para dizer, esse rapaz que conta o testemunho, ele ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Então, talvez ele precise de algum outro tipo de cuidado mais extensivo e que seja, e tá tudo bem, né? E, óbvio, a gente precisa orar, a gente precisa, e a gente precisa buscar ajuda quando a gente percebe que pra gente tá mais difícil, não tem nenhum problema, né? Tem uma outra coisa que eu anotei aqui, tem um negocinho aqui para ajudar, né? E aí, falando dessa semana que eles fizeram uma dinâmica lá nessa, para lidar com as questões pós-trauma, A Portas que, Abertas fez uma dinâmica nesses lugares, né? Que enfrentaram ataque. que talvez a gente já tenha vivenciado nos retiros da igreja ou em alguma outra coisa. E como que é rico isso, né? Aonde as pessoas podiam levar, tinha uma cruz e uma caixinha, onde ela poderia escrever ou podia deixar o peso, né? A dor dela ali. E aí, nesse ponto, né, e até para ir contornando aqui um fechamento, poder dividir é algo de extrema importância. Quem assistir depois os testemunhos vai poder ver. A pessoa vai, leva na caixinha e deixa lá. Tem coisas que a gente talvez não vai nem conseguir falar, né?
Mas, assim, saber que existe uma cruz, saber que existe um poder superior, Jesus Cristo, né? Saber que existe um Deus que está no controle, né? Independente da nossa dor, de mais difícil que ela seja, existe um Deus cujas coisas não saíram do controle dele. E ele está ali para nos acolher. As pessoas, quando fazem esse ato, né? E isso é até simbólico. A gente sabe, poxa, deixou ali na cruz, vai mudar a vida da pessoa. Não, é algo simbólico, mas que é importante. Porque aquele peso que ela está carregando, ela sabe que já não precisa carregar sozinha. E essa é outro ponto importante que eu queria colocar, né? Para além da gente não se comparar, é a gente poder dividir, ter com quem dividir, né? E aí a esperança, eu acho que a palavra-chave, né? Que eu acho que assim, a portas abertas traz, seja por meio dessas ações, seja por meio, eu lembro que tem algumas ações do DIP de cartinhas que a gente às vezes escrevia. Isso traz uma esperança, né? Um abraço quentinho de dizer que você não está só. E aí eu me lembrei de que eu tive a oportunidade de participar do Underground, acho que foi em janeiro de 2019, que não sei se todo mundo conhece, é um acampamento para jovens, né? Mas por isso que eu estava lá, inclusive. Que essa parte aí não falou, não. ele é uma simulação da Igreja Perseguida. Passava por 30. E, menina, foi muito difícil. Porque eu comecei falando, primeiro, isso é uma simulação. Qualquer coisa que acontecer aqui é uma simulação. Mas a gente chegava do ônibus e aí já a Thalita estava comigo. Eu não sei, ela tinha entrado na live, eu não sei se ela ainda está aqui. E aí já começava aquela percepção, tipo, você pegava meio desprevenido, não achava que já descendo do ônibus, pensei que eles davam uma boa-vinda, a gente vai começar uma simulação. Não, a simulação já era direto da descida do ônibus. E lá, gente... Assim, mas eu já dando spoilers. é verdade. Não pode dar spoiler. Mas, então, bom lembrete. Mudar a estratégia, gente. Não vai ser no ônibus, vai ser em outro lugar. Eu vou incentivar quem não for. Tá A Thalita tá vendo, ela falou verdade. Tá confirmando. Então, é verdade esse bilhete. Eu vou só me apegar e dizer uma experiência que é pessoal e tá tudo certo. Na primeira noite, depois de um dia muito difícil porque para ajudar tava garoando, chovendo, e aí não vou nem falar detalhes, não posso. Mas na primeira noite, eu juro que quando eu deitei, porque não deu tempo de eu encher meu colchão de ar que eu levei, daí eu deitei só por cima dele sem encher, que eu fiquei revoltada da vida. Eu juro, naquele momento eu falei, eu não sou obrigada a passar por isso. Eu tenho a minha casa, eu vou voltar para minha casa. Eu vou pedir para sair, 01. E aí, teve uma situação que eu vou ter que dar esse spoiler, mas eles trouxeram uma cartinha pra gente. Uma cartinha de alguém, algum voluntário escreveu, porque lá a gente assumiu uma identidade. Outro spoiler. E aí, nessa cartinha, eu falei assim, aí isso me deu essa sensação, você não tá só. Isso aqui não é, sabe? Não tá só. Isso aqui é muito maior. Então, assim, às vezes o domingo da Igreja Perseguida, o objetivo é trazer a consciência aos cristãos que têm a sua liberdade preservada. Para que não se esqueça daqueles que estão em sofrimento, né? Então, mas eu só vou orar, eu nem sei que tá tudo certo. Mas vamos lembrar, vamos orar, vamos compartilhar, né? Então, entrem no site, pesquisem, porque isso vai fazer toda a diferença, né? E aí tem uma outra coisa assim que é sobre isso, assim, né? Os cristãos, quando estão lá, não é que eles estão tentando o tempo todo falar de Cristo para os outros, né? Mas existe um extremismo, e aí eu queria falar sobre essa questão do extremismo religioso, né? Nós temos a nossa fé e em nenhum momento a gente vê Jesus chegando e falando, obrigando as pessoas a ouvi-lo. Não, você tem que seguir a mim, não sei. Não, quem quiser vem, né? Vinha a multidão, alguns vinham por interesse, outros não vinham. Deus, ele não precisa que a gente fique impondo a nossa fé a ninguém, né? E os cristãos, eles estão ali vivendo, e às vezes pelo testemunho outras pessoas se interessam,
né? Eu acho que vale dizer também que nem todo é muçulmano, nem todos são extremistas, mas tem aqueles extremistas. Então, assim como tem muitos cristãos que muitas vezes não representam o evangelho de Cristo por conta das ações, né? É, e aí eu acho que vale a pena a gente pensar sobre como que a gente tem vivenciado, né? Viver de forma que a gente possa. Deus, ele, o que ele tiver que fazer, ele está acima de tudo, ele tem o controle de tudo. O nosso papel e a nossa responsabilidade é viver, né, aquilo que nós acreditamos. E as outras coisas, elas vão simplesmente acontecendo. Agora, que Deus nos guarde se um dia chegar até nós, né, uma imposição ou serem extremistas contra a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Que nós possamos estar firmes e convictos, né, de que maior é o que está em nós. Que Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? E que a esperança nunca nos falte. Amém. E uma das Quem coisas. vai fazer a diferença em Deus, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor, né? O primeiro testemunho do pastor, que quando ele fala que o Boko Haram atacou a sua vila, falavam que eles conviviam muito bem com os muçulmanos ali próximos à vila, né? Então essa que você mencionou é verdade, de não ser extremista, porque senão a gente vai acabar sendo extremista. E então, isso é coloca importante. assim, não existe, né, essa distância. Às vezes a pessoa ali está convivendo com os outros em harmonia, mas vem um outro grupo que aí sim é extremista, mas não impede de conviver com outra religião, que eles viviam em paz, os cristãos. Com os muçulmanos e ali. Isso, viviam em paz. E aí o que fica marcado para mim também, só para é que no último testemunho eles acabam falando sobre essa esperança e a segurança que eles tinham, porque o último testemunho, quando falou que o pastor, antes de morrer, né, lembrou as últimas palavras de Jesus, e ela falou que quando ela não conseguia, depois ela só pensava que Deus salve esses extremistas, né? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E aí ela fala que elas nem sabiam o que significava trauma. E que ali, com a ajuda Da Portas Abertas, elas entenderam o significado de trauma e acabaram ajudando outras mulheres. Foi o que a Márcia falou. E aí, Márcia, entra numa questão que eu acho tão interessante, que é a gente identificar, né? Tipo, eu estou passando por um trauma. Identificar realmente, assim, o que nos causa dor e como a gente lidar com essa dor, né? Como é importante a gente identificar as nossas emoções. O trauma, no caso, é a consequência, né, de várias coisas que foram vivenciadas. Mas tem, Márcia, um dos testemunhos que ela fala que perdeu o pai, né, que era o pastor da igreja, ficou viúva também porque perdeu o esposo, o cunhado, o irmão e várias outras pessoas. Ela fala que o pai dela, que se fosse, ela conhecendo, até anotei aqui, eu vou pegar a parte que eu anotei, que ela fala assim, o meu pai, com certeza, se fosse para viver, ele faria tudo de novo, ele viveria tudo de novo. Porque o pai dela falava assim, ó, nós não oramos para que Deus tire essa dificuldade, mas que nos dê graça para permanecermos firmes. Era a oração que o pai dela fazia. Porque o pai dela sabia que aqueles homens, tipo assim, qualquer ataque que ele sofresse um dia por amor a Jesus, as pessoas iam matar o corpo dele, mas não a alma dele. Então, assim, aí o que você falou, cada pessoa vai enfrentando de um jeito, cada pessoa tem o seu tempo. Para o pai dela, aquilo era tudo tão certo, tão claro, que isso também trouxe para ela, de certa forma, em relação ao pai, tranquilidade, um afago, Mas ela continuou sofrendo. E ele fala que ele não se via longe da vila, mesmo com todas as dificuldades. E depois ele acabou falecendo num ataque mesmo, porque assim, a gente fala, um ataque foi inesperado, mas eles já só sofrem uma pressão, né? É uma opressão constante. E eu queria que você compartilhasse, se você puder, claro, quando você fez parte dessa simulação, né? Você se sentiu oprimida, assim, tem algum lance, assim, digamos,
dali do momento de você sentir assim, tipo, uma opressão muito grande que você fala, nossa, isso não é normal. Eu quero sair daqui não só porque eu estou dormindo no chão, mas eu quero sair daqui porque isso não está fazendo bem para mim, para o meu coração. Eu estou me sentindo mal aqui, como se fosse assim, uma energia mesmo ruim. Você sentia isso? Eu tive várias questões, assim. Acho que primeiro você fica com muita raiva, você fica indignado porque, tipo assim, é um distrato, eu tenho direitos e a gente é super mimado nesse sentido. Tipo assim, quem as pessoas acham que são para falar com a gente de umas formas, né? E eles simulavam muito bem, assim, que até parecia que. Mas chega um momento que a coisa fica pesada, né? Mas eu vou dizer mais do que esse peso, porque eu tentei encontrar, na hora que estava falando, esse sentimento, mas sobressaiu um outro, que foi de um momento em que um dos nossos companheiros chegou a falecer. Ele morreu em consequência daquilo. Ele é retirado de lá. E aí, teve uns momentos assim, tem umas coisas que tá dentro do script, tem outras que parece que não. Que aí isso gerou uma fortaleza no grupo, no sentido de que ninguém larga a mão de ninguém. Que foi assim, e aí começou a mover, assim, sobrenatural, de que aí, minha filha, não parecia simulação, porque aí tava todo mundo cantando, falando em línguas, e no meio de tudo aquilo que você sabia que era uma simulação, mas você fala, não, aqui já não é mais uma simulação. Eu senti, na verdade, a presença de Deus, né? Então, assim, teve essa E aí, opção, mas não foi o que me sobressaiu de sentimento que eu resgato nesse momento foi isso. E eu lembro do momento agora, eu vivenciando ele ali. E assim, é, é incrível. É fora do natural, não se explica, assim. e aí vai de encontro também o primeiro testemunho que fala que eu comentei, né, do sangue na parede, né? Isso foi no início, mas depois a igreja Cresceu. se fortaleceu. E assim, é E um vai de encontro que crescimento você que falou. fala, não é na quantidade, não é um inchaço, não. Porque eles a qualquer momento podem ser atacados de novo, mas é o crescimento na qualidade, assim, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, e quando se trata realmente de pertencimento, isso muda a nossa vida, né? Porque a gente sabe que há um dono, né, de todas as coisas, há um dono da nossa vida. E eu vou, antes da gente orar, porque a gente já está finalizando a nossa live, a Bíblia nos diz que quem perseverar até o fim receberá uma coroa de justiça. Essa é a mensagem que os cristãos, né, da igreja perseguida, eles querem mandar para os cristãos da igreja livre. Que é uma mensagem que está na Bíblia. A gente precisa se apegar. Quem é o nosso Senhor? O nosso Criador é o regente do universo. E a Solange, ela tinha falado assim, uma oração sem ação é uma enganação. A gente ora, a gente age. E para a oração continuar tendo a nossa ação, a gente precisa sim, entra no site, porque a gente está falando aqui uma vez por ano. A gente falou em maio, dia 31 de maio do ano passado, mas durante todas as semanas eu recebo e-mails da Portas Abertas com newsletter, né? Assim, com informativos falando sobre os cristãos. Tem várias notícias sobre os cristãos na Nigéria. E não se esqueçam dos outros países que alguns, para mim, eram desconhecidos. Amém. E a gente vai fazer uma oração, mas antes o William vai falar o nome de cada país que faz parte da lista de países perseguidos aqui no mundo. Ele vai falar pelo ranking. Então, começando pelo país que ocupa a primeira posição. A gente não vai falar a posição que o país ocupa, porque a gente já vai falar na sequência. Amém. E eu já tinha falado no início que era o Afeganistão primeiro. E aí, obrigado, Márcia, aí, pela participação. Márcia, mas pode continuar com a gente para você fazer a oração final, pode ser? Tá bom. Tá. Legal, vamos lá. Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Sudão, Iraque, Síria, Maldivas, China, Catar, Vietnã, Egito, Uzbequistão, Argélia, Mauritânia, Mali,
Turcomenistão, Laos, Marrocos, Indonésia, Bangladesh, Colômbia, República Centro-Africana, Burkina Faso, Níger, Butão, Tunísia, Omã, Cuba, Etiópia, Jordânia, República Democrática do Congo, Moçambique, Turquia, México, Camarões, Tajiquistão, Brunei, Cazaquistão, Nepal, Kuwait, Malásia. Esses são os 50 países mais perseguidos. Vamos orar. Nossos irmãos precisam da nossa oração. Antes, a gente vai finalizar com a oração, mas só gostaria de falar que a Portas Abertas tem o ID. E o ID, ele fala... A gente, desculpa, eu tinha memorizado e agora me deu um branco. Vou pegar aqui minha cola. O ID, ele fala: I, interceda. D, doe. E E, encoraje. Nós pedimos para que você interceda, que você doe, que você se encoraje a ser o engajador. Como, Miriam, eu vou fazer isso? Todo mundo aqui está tendo acesso à internet, então entra no site da Portas Abertas. Assine lá, porque eles vão mandar e-mail. Se você preencher uma ficha, eles mandam uma revista gratuitamente para sua casa, para você ter mais informações. Busque conhecimento e não se esqueça que nós precisamos interceder, estar junto, como se fosse conosco o que eles sofrem, um coração ferido, né? E que a gente possa ser realmente agentes, né, de Deus aqui. Amém. Márcia, você pode orar com a gente, por favor? E quem está assistindo também, nesse momento, se concentra aí para você falar com Deus, porque Deus, Ele responde as nossas orações. Amém. Amém. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, vamos sincronizar, né? Sintonizar o nosso coração, o coração do Pai. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós levantamos neste momento a nossa voz em oração, em clamor, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo. E como é bom saber que nós temos um Pai que está no controle de todas as coisas. Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho, que o Senhor possa, nesse momento, olhar para o coração de cada um dos teus filhos, nesses 50 países, Senhor, que foram citados, que sofrem diferentes formas de perseguição. E estão, Senhor, alguns com a sua família, outros estão, algumas viúvas, alguns órfãos. Senhor, só o Senhor pode acolhê-los nesse momento, Pai. Traga a tua paz, aquela paz que excede o entendimento. Traga o abraço do teu Santo Espírito, Senhor, para cada um deles. Deus, nós oramos como irmãos, somos teus filhos. Pedimos que o Senhor renove a esperança. Os corações que estiverem abatidos, desesperançados e angustiados, que a tua luz, Senhor, possa raiar, trazendo, Senhor, um novo direcionamento, trazendo um fortalecimento sobrenatural, abrindo, Senhor, dando oportunidade para que eles possam ter recursos para lidar com essa dor. Sabemos que talvez o Senhor não os tire dessa perseguição, né? Mas nós sabemos que o Senhor está com eles. E essa é a nossa alegria e a nossa esperança. Que o Senhor continue abençoando também todos os voluntários da Portas Abertas, todos aqueles que trabalham e estão engajados. Que o Senhor também abençoe cada um dos teus filhos, Senhor, que estão assistindo, acompanhando essa live e que também vão ver depois. Que o Senhor, a cada um de nós, independente de onde estiver, nos fortaleça, nos renove a esperança, nos ajude a lembrar que nós não estamos sós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Portasabertas.org.br. Nós agradecemos a... Oi? Tô brincando. Eu falei, repita. Vai, amor. Socialista. O William tem experiência, gente. Obrigado, viu? Obrigado aí. Portasabertas.org.br. Que Deus abençoe todos. E obrigado aí, Márcia. E obrigado a todos que estão participando aí. Boa noite. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Márcia, como é que desliga mesmo?
Aí eu não sei, eu acho que eu nem sei sair. Tô esperando vocês saírem pra ver se Encerrar vídeo, tá aqui. Tchau. Tchau. Tchau.